que foi introduzida a primeira concessão, que foi na época do Fernando Henrique Cardoso, esse negócio que ele começou, o foco era um pouco diferente. Eles estavam querendo arrecadar para poder fazer caixa para o governo e, em cima disso, você ter a tarifa do pedágio definida em função a isso. Aí veio o governo do PT, onde eles mudaram o foco para tirar, que era a época da bonança aqui no Brasil, de tirar a seção onerosa, né, que é você pagar antecipadamente para você poder ter a menor tarifa. Qual é a visão que vai ter agora para as próximas concessões? Como é que vai ocorrer isso? E como é que você vê o problema do financiamento? Porque hoje você está enfrentando o problema de financiamento do BNDES com relação a isso. Olha, cara, essa é uma pergunta de $1 milhão aí. É pouco. A experiência que nós tivemos em São Paulo, de novo, mostrou que o pedágio, a tarifa é alta, embora os benefícios sejam muito grandes, né? Mas a tarifa é alta para um povo que tem pouco recurso. Essa é a verdade. E, talvez vocês não conheçam, mas existe uma grande rodovia que liga São Paulo ao litoral do estado de São Paulo, né, que é a Imigrantes. A tarifa da Imigrantes é muito alta, mas o que aconteceu? Ela incluiu o pagamento ao Estado, para geração de recursos ao Estado, e a construção de uma das obras mais fantásticas, que é a descida da rodovia Imigrantes, que é uma obra faraônica em termos de vigor, de desafios para a engenharia, preservação ambiental, né? É fantástica. O contrato dessa rodovia gerou uma tarifa alta porque tinha tudo isso para fazer, tinha que dar dinheiro para o Estado e ainda... Isso, são túneis, Mata Atlântica preservada, é muito interessante. E ali escoa toda a safra, equipamentos e tudo que vão para o Porto de Santos, né, que é um dos maiores do Brasil. Então, esse conceito já está sendo abandonado pelo custo da tarifa, que é muito alto. Por outro lado, a tarifa que foi definida em algumas rodovias federais pelo governo do PT também está gerando... É a história do barato que sai caro, né? A tarifa é muito baixa, mas, em compensação, você tem estradas que ainda não conseguiram decolar, ainda faltam obras, tem muito ainda a ser feito nessas rodovias e nunca vão ter os serviços que nas rodovias onde o pedágio é um pouco mais caro oferece, né? Bom, meu nome é Carlos Serman, eu fui o primeiro superintendente de exploração de infraestrutura da ANTT. A ANTT, quando foi criada, já existiam os primeiros contratos de concessão e nós fizemos a segunda etapa de concessão. O edital foi todo modelado por nós, que gerou as tarifas de R$1 na Fernão Dias, etc. Acontece o seguinte, queria só esclarecer algumas coisas. A primeira etapa do programa de concessões federais não tinha não é o mesmo esquema de São Paulo, não tem pagamento de outorga, não tinha arrecadação do governo. A licitação foi pela menor tarifa, a tarifa cobria apenas custos da concessão, não tinha pagamento para o governo, então não tinha arrecadação do governo. A gente tem que entender o seguinte, os primeiros editais foram lançados em 1993, numa época em que a inflação estava, né, a situação econômica do país muito ruim, e a segunda etapa, os editais foram lançados em 2007, aliás. 2007. Então, tem aí mais de 10 anos de distância, uma situação econômica muito melhor, e a experiência que nós vimos, né, os problemas que tinham na primeira etapa, nós tentamos minimizar na segunda etapa. Por exemplo, distância entre praças de pedágio. A Dutra tem esse problema, porque as praças de pedágio da Dutra têm 100 quilômetros de distância uma da outra. Então, o que acontece é isso. Tem viagens é por isso que acontece, menos de 10% das viagens são pagas,
porque as pessoas não passam por praças de pedágio. E quando a concessionária fez a proposta, né, quando os licitantes fizeram a proposta, eles já sabiam disso, eles sabiam onde era a posição das praças, fizeram seus estudos de tráfego e ofertaram a tarifa. Né? A primeira tarifa não é o governo que define, é a concessionária que apresenta na licitação. Depois aí vem a administração da tarifa pela ANTT, no caso. A segunda etapa teve a vantagem da experiência. A gente acertou vários problemas que tinham na primeira etapa, que deram mais segurança para os investidores para ofertarem tarifas mais baixas. A gente vê assim, o valor da tarifa depende do risco que o cara está correndo, porque são contratos de longo prazo, 25 anos. A tarifa que ele vai dar hoje, quer dizer, o tráfego que ele propõe hoje, que ele imagina que ele propõe, que está acontecendo hoje, ele tem que projetar para os 25, 30 anos de concessão e não pode mexer mais nisso. Se baixar o tráfego, ele se ferra, se aumentar o tráfego, ele se dá bem. Essa é a questão, é o risco de tráfego, que é uma cláusula pétrea dos contratos de concessão. Então, não tem... porque tinha uma época aí que recebia por e-mail, as concessionárias não estão dando ticket na praça de pedágio, que é para eles alegarem que tem menos tráfego, e aí vou pedir aumento de tarifa. Balela. O tráfego está definido lá na proposta que ele fez. Então, se ele dá ticket, se ele não dá ticket, isso não interfere em absolutamente nada na hora de calcular a tarifa. E, se as tarifas foram baixas, não foi o problema do governo que definiu tarifa baixa. Foram deságios, chegaram a deságio de 60%. Foram os próprios licitantes que jogaram a tarifa para baixo. Para alguém dar, tinha uma tarifa teto definida no edital, e quem ganhou um dos lotes, a Fernão Dias, por exemplo, o cara deu mais de 60% de deságio na tarifa. Então, isso é um problema dele. Ele assumiu esse problema. Só que a empresa que assumiu não aguentou, abriu o bico, teve que entrar outra... Não, ainda não. Bom, a OHL teve outros problemas. Mas aí era um problema dele. Ele fez isso, ele arque com as consequências. Se ele teve que sair depois, foi porque ele não aguentou e aí entrou alguém com mais capacidade do que ele. Mas isso aí foi... Ele fez a proposta. Eu só posso dizer, porque eu vou dizer, nós assinamos o contrato da segunda etapa e eu saí da agência. Eu saí em fevereiro de 2008, não acompanhei mais a evolução dos contratos. Mas o que eu posso dizer é que o sucesso de uma concessão de rodovia está primeiro na montagem do edital. Você tem que montar um edital que seja factível. Né? Tem um problema sério agora na terceira etapa, que foi uma obrigação de duplicar todas as rodovias sem olhar para o tráfego. Quer dizer, tem trechos lá que não passa nada e você é obrigado a duplicar, porque está lá no edital. E em 5 anos, imagina você duplicar rodovias de 900 quilômetros, 1.000 quilômetros em 5 anos. Onde não precisa. Então, esse foi o problema da terceira etapa. Agora, por que veio isso? Porque existia uma ideia que... Isso aí eu sei porque a gente fez audiências públicas para a segunda etapa e o pessoal reclamava dizendo só pode ter pedágio em rodovia duplicada, em rodovia pista dupla. Não pode, pista simples não pode ter pedágio. Não sei de onde veio isso. O problema que a gente tem, comparando com o exterior, com a Europa, Estados Unidos, lá as concessões, as estradas concedidas, elas foram construídas para serem pedagiadas, que ali era para resolver um problema de congestionamento. Eles tinham um problema do mercado comum europeu, precisavam dar fluidez nas cargas, e aí tiveram que construir as autoestradas, que são as rodovias pedagiadas, fechadas, como ele falou, com poucos acessos e poucas saídas, aí você consegue uma tarifa baixa, porque todo mundo vai pagar. Aqui, o problema foi resolver um problema de falta de recurso do governo para continuar fazendo a manutenção. Então, nós temos problemas sérios para viabilizar quando você pega uma rodovia cercada de região urbana, vai acontecer isso, você vai ter que passar no meio da região urbana, vai ter quebra-mola, porque a gente tem na Rio Teresópolis, se você passa ali
ali do Soberbo, quando você vai na direção de Além Paraíba, você passa por um lugar chamado Vale da Revolta, que é uma favela que a cada dia cresce mais ali. Tem que ter quebra-mola ali, porque toda hora tem criança soltando pipa no meio da estrada. O que a gente chama a relação entre poder concedente, usuário e concessionárias, e a virtude desse triângulo é que a agência reguladora cumpra o seu papel de maneira independente. A experiência que nós temos tido recentemente com a NTT tem sido muito interessante, no sentido de crescer essa relação, porque nós entendemos que nós somos realmente uma extensão do poder concedente. E nós temos que prestar o nosso serviço e ter essa relação de equilíbrio com todos esses públicos, e a agência é fundamental nisso. A nossa experiência com a NTT tem sido ótima recentemente. Mas eu acho que outra questão que não é nem discussão sobre pedágio, né? Eu já tentei falar isso agora há pouco. Por que nós temos lombada nesse país, né? Eu costumo dizer que a nossa cultura é a cultura da lombada, né? Porque nós simplesmente não respeitamos as leis, as normas, as regras. Se existe uma velocidade limite, tem um porquê. Vocês, engenheiros, sabem mais, né? Posso falar uma coisa sobre isso? Diga, lógico. Sobre o lombada? Não, vou falar porque eu trabalhei no INURB, que era quando foi instalado de novo o problema do lombada. Dá o seu nome para... Meu nome é Júlio César de Miranda, fui do DNR e trabalhei muito da parte urbana, inclusive. O INURB foi criado o problema das travessias urbanas da 364. Está certo que ia ter que passar. E está certo, nós chegamos à conclusão que realmente passar em travessia urbana, tentar diminuir velocidade sem botar sinal, era impossível. Então, nós fomos até procurar onde era usado os famosos quebra-molas. Era usado na Inglaterra. Na Inglaterra era usado, e era o tamanho deles, era um tamanho de 3,80 por 10 centímetros de altura, e dava para passar a velocidade de 30 km por hora. Bem, e daí foi gozado porque falaram assim, isso aí é uma coisa absurda, vai ter que sair tudo. E tinha um francês, que era do Banco Mundial, Jean-Claude Sallier, que tinha uma casa no interior da França. Aí ele brigou comigo contra o quebra-mola, né? Um dia ele voltou para a casa dele, em frente à casa dele na estrada, tinha um quebra-mola. Aí falou, o Júlio passou por aqui, entendeu? Ele brincou assim, porque realmente não é só aqui que é usado, não. Entendeu? Tem que ser usado porque o pessoal não diminui velocidade. Não diminui. E esse problema é um problema seríssimo. Entendeu? Isso era uma outra época que você não tinha os recursos que você tem hoje, de fiscalização eletrônica. Posso falar uma coisa? Fiscalização eletrônica. Fiscalização eletrônica tem um erro que não tem mais tamanho. Isso nós aprendemos quando estudamos física, no primeiro ano científico naquela época, que era, chama-se quantidade de movimento, que era massa vezes velocidade, problema de choque. Então, hoje, nós temos o seguinte, um caminhão de 40 toneladas tem o mesmo impacto de um carro de 1 tonelada. Isso é, um caminhão pode andar a 70 km por hora numa descida e um carro só pode andar a 70 km por hora igual ao do caminhão. Alguma coisa está errada. Tá? Então, moral, você acelera mais um pouco. Tá certo? As velocidades não são as velocidades, tá certo, de projeto, não. São menores que a velocidade de projeto. Entendeu? Quer dizer, e os carros daquela época eram menores. Quando foi aquela velocidade, para um carro, tá certo, de potência menor. Então, esse problema é um problema seríssimo. Acho que tem que ter velocidade diferenciada para caminhão e carro. Tem que ter. Porque, geralmente, tá certo, os grandes acidentes em estrada tem caminhão no meio. É ou não é? Eu estou errado nisso? Caminhão ou ônibus? Tá? Aliás, cabe aqui um alerta, que eu acho que reforça essa visão de que nós precisamos ter um pouco mais de... A nossa cidadania, a educação em relação ao trânsito realmente está precária. Um dos lugares mais perigosos de uma rodovia é o acostamento. Quem trabalha em rodovia sabe, e quando acontece alguma coisa e precisa parar no acostamento, sai do carro e vai para longe, porque é onde as coisas acontecem.
pode ser um problema técnico, uma dificuldade de manuseio que leva o carro para o acostamento, mas também tem muito a ver com essa nossa falta de cuidado em relação às normas, né? Para não dizer de outra forma. Olha, voltando à vaca fria, meu nome é Luiz Henrique, eu sou engenheiro, minha vida profissional foi sempre em estradas, rodovias, e hoje eu sou delegado pelo Estado do Rio de Janeiro no Congresso das Cidades sobre acessibilidade. Moro em Paraty e conheço muito bem o problema da Rio Santos, que é uma coisa que junta as duas coisas mais cretinas que existem, que é quebra-molas e lombada eletrônica. Os quebra-molas completamente fora de padrão, e nos locais não autorizados para botar quebra-molas, e as lombadas eletrônicas idem na mesma data, botam em curva. Lombada eletrônica em curva é caça-níqueis. E quebra-molas em reta que não tem nada a ver para ele estar ali, porque quebra-molas era permitido pelo Código Nacional de Trânsito em frente de escola, posto policial ou hospital. Ponto. No meio de uma reta que não tem nada a ver, botar um quebra-molas, não pode. Outra coisa, a Rio Santos surgiu muito antes das comunidades ao redor. Aí, botar a Rio Santos, as comunidades invadiram ao redor da Rio Santos, transformaram ela numa rua, numa avenidinha, e o gerenciamento dessa estrada simplesmente fechou os olhos para isso. A velocidade da Rio Santos de projeto é de 80 por hora. Hoje a média vai acontecer com o arco rodoviário também daqui a pouco. Não, o arco rodoviário é outro que vai ter esse problema, porque já tá nascendo um monte de comunidades ao redor e ninguém está tomando nenhuma providência. Já foi denunciado na imprensa. Então, agora, tem um detalhe que nós, engenheiros, temos que tomar tenência. CREA, CAL e outros bichos mais. O problema todo é que não está se usando a engenhosidade que a gente é treinado a usar para resolver esses problemas. Na Rio Santos, especificamente, que eu estou passando a toda hora, os problemas onde existem quebra-molas e onde cria esse gargalo de trânsito, porque ninguém sai de Santos para vir para o Rio, para vir nessa viagem toda a 40 por hora. Mesmo apreciando a paisagem, mesmo passeando, coisa... Vir a 40 por hora seria jogar dinheiro fora, porque o carro consome muito mais, o caminhão consome muito mais, e o cansaço é muito grande. A engenharia nos autoriza e nos dá armas para resolver esses problemas. Precisa agora decisão política. Quando um prefeito posa numa fotografia dizendo esse quebra-molas fui eu que mandei botar, isso por quê? Porque o DENIT não está tomando tenência do que é dele, que é a estrada, que ele não poderia nunca mexer na estrada. Aí entra o engenheiro, os órgãos de engenharia, para cobrar do DENIT e das prefeituras que na hora que colocar alguma coisa na estrada, tem um engenheiro por trás do que está fazendo. Por quê? Nós não assinamos responsabilidade técnica, gente? Quem é o imbecil que assina uma responsabilidade técnica de uma lombada de quase meio metro de altura? Quebra de fato a mola. Não, e tem mais um detalhe estatístico. A maior parte dos acidentes na rodovia Rio Santos acontecem nos quebra-molas. E fora botar quebra-mola junto com o radar, isso é... De botar quebra-mola, antes tinha que ter um sinalizador, Antes do quebra-mola tinha que ter um sonorizador. De uma maneira que avisasse, tá certo, que você ia ter quebra-mola na frente. Eu vou passar o microfone, mas só para toda essa conversa me passa para uma outra experiência, né? Nós temos um grupo de fornecedores, de empresas voltadas para a tecnologia, de estradas, e elas hoje estão usando o conceito que os senhores devem conhecer muito bem, que são as estradas que perdoam, né? Você tem tecnologia hoje para construir estradas que aceitem um pequeno erro que você possa ter, um cochilo ou um problema de técnico no automóvel, e nem por isso você vai morrer, né? É uma questão política e de investimento, é uma questão social, um problema enorme desse país,
que realmente torna tudo mais difícil. Só para terminar, a minha grande experiência com rodovia concedida é anterior ao meu ingresso no setor. Eu sempre morei em São Paulo, ia muito ao interior do estado. Minha mulher morre de medo de estrada à noite, então de fato ela passa mal. E a gente sempre teve isso há anos. Sempre teve o seguinte conceito, a preocupação. Nós estamos no interior, mas nós vamos chegar na estrada, na Castelo Branco, na Bandeirantes ou na Dutra, antes de anoitecer. Porque realmente, a hora que a gente chega nessa estrada, a sensação de que você está em casa é muito grande. É uma percepção minha nisso aí. E só aí mostra o valor e eu pago.